Pessoal, quero falar com vocês sobre essa questão de pensamento, sentimento e ação. E uma coisa gera outra, né? Vem o pensamento, que gera o sentimento, que gera a ação. Então, eu já vou direto ao assunto e no ponto principal, da onde a gente tem que trazer coisas positivas para a nossa vida, né? Eu acredito que vai ser um vídeo rápido, mas um vídeo que vai fazer a gente refletir sobre aquilo que os nossos antepassados, filósofos, aqueles com grande sabedoria já nos ensinavam e que a gente precisa aprender a colocar em prática nesse mundo tão corrido, né? Nessa vida tão corrida em que a gente está vivendo. E aí o primeiro ponto que eu já entro aqui com vocês é a questão de que eu devo mudar. O que eu preciso mudar dentro de mim para que as coisas comecem a fluir na minha vida, ou pelo menos você tenha paz dentro de si. O primeiro ponto é o pensamento, né? É o espírito, a consciência, aquilo que está dentro de você e que vai comandar todo o restante daquilo que você vai fazer, que vai gerar o quê? O sentimento, como eu já falei, e aquilo vai virar uma ação, uma atitude. Esse é o primeiro ponto de partida. Se eu sou um tipo de pessoa que vivo reclamando, que sou um tipo de pessoa que nada tá bom, nada tá fluindo, que o tempo tá sol, você reclama que tá quente demais. Se o tempo tá frio, reclama que tá frio demais. Você entende? Então, se ser uma pessoa reclamona, o que eu preciso mudar para modificar a minha vida? O primeiro ponto do pensamento é fazer com que as reclamações cessem e eu comece a pensar agora de uma forma grata, ter gratidão, agradecimento. Se está sol, agradeço porque está sol, obrigada pelo sol. Se está chovendo, agradeço pela chuva, agradeço porque a chuva é uma bênção. Então tudo que acontece eu agradeço. É até uma coisa interessante que o Chico Xavier dizia, que a gente tem que ver a vida e deixá-la fluir, né? Os acontecimentos estão acontecendo à nossa volta porque tem que acontecer. Então eu aprendo com eles, eu evoluo e saio desse campo de reclamação, eu saio dessa energia negativa. O budismo tem até um ensinamento que sempre quando eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, principalmente quando a gente vai meditar, sobre essa questão de você sentar para meditar e ali os pensamentos vêm, eles usam o termo do macaco, né? Que o macaco é agitado, ele vai lá e volta, né? Aquela coisa de movimento. Os pensamentos são assim também, eles não param. Então o que o budismo ele ensina? Deixe vir os pensamentos, deixem eles ali naquele momento. E faça com que depois eles se desfaleçam, ou que eles se vaem também da mesma forma que vieram. Deixam eles se esvair por si só. E quando você começa a aprender a deixar esse pensamento, principalmente pensamento negativo, mas que faz parte da nossa vida naturalmente, eu não tenho que ficar condenando esses pensamentos, não, deixe eles. E depois deixem ele ir também. Entende? Então você vai trabalhando esses pensamentos dentro de si. E quando você vai ver, você vai se policiando, se vigiando, esses pensamentos vão se modificando. Porque você fala assim, você tá aí, né? Pensamento negativo, né? Esse pensamento que rouba a paz de dentro de si. E aí você, eu já identifiquei você, já sei quem você é. E aí você começa a trabalhar dentro de si esses pensamentos para trazer pensamentos positivos, para trazer sentimentos positivos, para trazer ações positivas. Outro pensamento aqui interessante, sua energia não bate com aquela pessoa, não flui aquilo ali. E você fica com aquele sentimento, né? Com aquele pensamento, aquela pessoa é antipática, uma pessoa assim, uma pessoa trata o outro mal, é rude. Mas você não deixa ser dominado por esse pensamento, por essa energia. Até que um dia você se encontra novamente com essa pessoa. E por você não deixar esse pensamento, essa energia dominar você, aquela pessoa fala com você, você fala com ela e você vê
como se fosse uma outra pessoa, é a mesma pessoa. Mas o seu pensamento, aquela energia naquele momento mudou. Então por que mudou? Porque você aprendeu a se policiar e não se deixar levar pelo aquele pensamento negativo do primeiro encontro, do primeiro momento. E quem controla quem? As emoções ou os pensamentos? O espírito ou a matéria? A consciência? Aonde fica? Então, é importantíssimo a gente entender que o espírito está pronto, né? Jesus falou sobre isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu tenho que dominar meus pensamentos, que quem manda neles sou eu. Quem tem o poder de direcionar eles sou eu. Eu aprendo a ter que reeducar meus pensamentos, reprogramá-los, modificar as ações. Para modificar as ações, eu tenho que modificar os pensamentos lá atrás e criar hábitos positivos, sempre mentalizando coisas positivas, mesmo que a vida não esteja fácil, mesmo que a falta de dinheiro, mas eu tenho um pensamento positivo que me falta hoje, mas não quer dizer que vai permanecer faltando. E uma frase que a gente escuta bastante aí, né? Que o universo conspira ao meu favor. E quando eu mudo, nada se repete, né? Eu saio daquele ciclo que a gente aprende aí, que sabe que é um ciclo repetitivo, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Você vai falar, eu não quero discutir, não quero discutir, e você acaba discutindo, até que você aprende a se silenciar. E quando você aprende a se silenciar, você não vai discutir, porque você falou para si mesmo, não vou discutir, não vou brigar. E quando você aprende a se silenciar de uma forma positiva, que não vai trazer doença, mas é uma escolha que você fez para estar bem consigo mesmo, não é com o outro, não, é consigo mesmo, você vai evoluindo. E aí a gente aprende um outro texto aqui na Bíblia, que quando eu tenho oportunidade eu falo também, renovais a vossa mente, né? Romanos capítulo 3, se eu não me engano. Então ali quando o apóstolo Paulo fala, renoveis a vossa mente, a todo instante tem que estar em renovação. A todo instante eu tenho que ver aquilo que está me fazendo bem e buscar para que haja uma renovação, uma coerência entre mente e espírito, para que eu viva bem. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho desse livro aqui do Mokichi Okada. É interessantíssimo a gente falar sobre isso e eu quero compartilhar essa leitura breve com vocês, que diz assim: Mokichi Okada ensina que o pensamento precede a ação. Sendo assim, o homem não poderá alcançar a felicidade enquanto não souber cultivar o bem que tem dentro de si, fonte real de sua fortuna. É imprescindível que ele olhe à sua volta e se conscientize de que não é uma unidade, mas uma ínfima parte de um todo, e que por essa mesma razão, como peça de uma grande máquina, deve trabalhar na mais perfeita harmonia. Para isso, é necessário que ele abandone todo o egoísmo e cultive constantemente o altruísmo, pois todas as ações sempre têm retorno. Segundo Mokichi Okada, portanto, existem soluções para o homem alcançar a felicidade, apesar da situação altamente caótica em que vivemos. Então, ele deixa claro que quando eu mudo meu pensamento, quando eu busco o bem que já há dentro de mim, que já há dentro de você, as coisas se modificam. E as nossas ações, que é o principal para conosco mesmo, para com o nosso próximo também. Então que eu e você venha ter pensamento, sentimento e ação coerentes, um ligado com o outro. E a minha mãe dizia que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E que quando eu tenho essa ação, esse pensamento de bondade, a ação da minha colheita vai ser boa, vai ser perfeita. Tá certo, gente? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no canal e vamos que vamos!